Bob Silva, de peito aberto, nas gigas esperto, balanço dos bons. Lá vem Bob Silva, do samba de fato, do bumbo no prato, na caixa dos tons. Lá vem Bob Silva, essa lenda viva, brincando no coro e dando lições. Já tem placa de... Lá vem Bob Silva, de peito aberto, nas gigas esperto, balanço dos bons. Lá vem Bob Silva, do samba de fato, do bumbo no prato, na caixa dos tons. Lá vem Bob Silva, essa lenda viva, brincando no coro e dando lições. Já tem placa de ouro, pois vira um tesouro em todos os sons. Empunhando as baquetas, soltou os capetas, como é de costume. E o sorriso do malandro brilha mais que vagalume. Diploma. Lá vem Bob Silva, de peito aberto, nas gigas esperto, balanço dos bons. Você que tem aversão ao torrão nacional, ao fole de Gonzagão, a João Cabral. Ser brasileiro é um dom, é quase espiritual. Você não sabe que é bom ter jamelão no quintal. Você que tem aversão ao torrão. Chorei, não procurei esconder, todos riram, fingiram. Pena de mim não precisava, ali onde eu chorei qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Nem conhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Reconhece a queda. Lá vem Bob Silva, de peito aberto, nas gigas esperto, balanço dos bons. Lá vem Bob Silva. Nós estamos dando início a mais um programa da série Engenharia e Arte, aqui no Canorte Agora. E hoje eu vou conversar com o engenheiro eletricista, o grande Jorge Simas. Jorge, ele não é apenas engenheiro, mas ele é um grande violonista, um músico, arranjador, compositor, enfim. E Jorge vem encantando muitos públicos já há muito tempo. Eu quero primeiro dar as boas-vindas a você, Jorge. É muito bom para o canal ter um encontro com uma pessoa da sua formação intelectual, da sua formação acadêmica e que está no mundo da arte. Bem-vindo ao Canorte Agora. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar com vocês, falando para colegas, né? Colegas aí do mundo da engenharia, da arquitetura, da agronomia, enfim, essa área tão bonita também e tão importante, que é, é, é como se você estivesse fazendo música com concreto, com circuitos, não é? Com planejamento, com estratégia, com projetos. É um tipo de música, né? É um tipo de... É verdade. É isso mesmo, Jorge, é isso mesmo. Você conseguiu desvendar todo o mistério do canal Arte Agora e do programa Aham. Engenharia e Arte. É. Ô, Jorge, eu queria que você falasse um pouquinho do próprio Jorge Simas. Quem é Jorge Simas? Bom, nasci no Rio de Janeiro, né? Pertinho ali do Morro da Mangueira, na estação de São Francisco Xavier, e logo eu migrei para o bairro do Estácio. Meu pai e minha mãe eram pessoas que gostavam muito de música, e logo desde cedo eu comecei a ter uma convivência muito próxima com a música dentro de casa, através do rádio, que naquela época era o veículo de comunicação com maior penetração. A televisão ainda era uma coisa muito nova e inacessível para a maior parte da população. Então, eu tive contato com a música através do rádio e, principalmente, né, por escolha, vamos ouvir isso e tal, dos discos que meu pai tinha em casa, que eram os 78 rotações antigos, que eram discos que quebravam com muita facilidade. Eles eram feitos de um material, assim, de um acetato, caía
e danificava realmente de vez. E também quando qualquer toquezinho que você desse nele que arranhasse, provocava um efeito ruim, porque tinha que passar nele uma agulha e fazia um chiado danado, né? Aquele disco antigo. Mas foram esses discos antigos que me introduziram na música, e ali eu comecei a ter contato com compositores, com intérpretes que se tornaram para mim referência, mas na verdade eles são referência para todo e qualquer músico brasileiro, porque tem os seus nomes na Galeria dos Imortais. Mas, Jorge, Então, ali, eu queria que, antes da gente falar do Jorge, o músico, aquele que entrou no hum, mundo da música, eu queria que a gente sim. falasse ainda um pouco Ah, tá. Do Jorge, aquele Jorge que, bom, ele Sim, estava, eu lembro, Jorge, os discos de 78 rotações. 78 rotações, Eu lembro que também, às vezes, arranhava, ficava pulando, né? Eu lembro que lá em casa tinha uma coleção daquilo, tinha Valdir Calmon, que era um pianista, Sim, tinha, excelente. tinha Lira do Chocotó, que era Isso. É, um negócio de carnaval, tinha aquele negócio assim. é. Infelizmente, eu não tenho o seu talento, não entrei para música. Mas me diga uma coisa, aí você foi fazer engenharia. Como foi essa história Foi, de você bom, ir para engenharia? eu sempre gostei de física, de matemática, né? Eram disciplinas que provocavam em mim alguma inquietação, uma curiosidade. Eu gostava, né? E quando antes de fazer engenharia, eu fiz o curso da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. E lá eu tive uma base muito forte na, na, na questão das disciplinas que são base para a engenharia, né? Química, física e principalmente matemática. E aí eu fui fazer o vestibular. Não vou entrar na consideração da música, porque eu já tocava, mas não vou falar nisso agora. Eu fui fazer o vestibular e eu estava em dúvida se eu fazia matemática, por gostar mesmo de matemática, e ou se eu fazia engenharia, porque eu teria alguma coisa da matemática e da física de forma aplicada. Eu fiquei nessa dúvida até me inscrever no vestibular. Por que a dúvida? Eu tive bons professores de matemática e alguns deles me inspiraram, ao ponto de eu, inclusive, depois dar aula de matemática. E eu imitava esses professores quando comecei a dar aula, eu imitava o jeito deles, a forma como eles se expressavam e até os exemplos didáticos que eles usavam. Pois bem, mas aí eu fui fazer engenharia, né? Eu fiz engenharia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Existia um vestibular, que era um vestibular integrado com todas as universidades e faculdades do Estado. Esse vestibular unificado era organizado por uma entidade chamada Sesgran Rio, que existe até hoje e promove concursos públicos, organiza também vestibulares. E quando eu fiz o vestibular, você tinha opções, evidente, das escolas que promoviam o curso de engenharia. As escolas públicas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense e a UERJ, que se chamava naquele tempo, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é, que tinha sido recém-criado, porque houve uma unificação do estado da Guanabara com o antigo estado do Rio de Janeiro, já que a Guanabara era, na verdade, a cidade do Rio de Janeiro, que, em sendo capital do Brasil, quando a capital foi para Brasília, virou uma cidade-estado, mas justamente em 75 houve uma reunificação disso. Bom, e aí eu fui então para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, fui fazer o curso de engenharia e eu gostava demais, principalmente das aulas, como você sabe, de cálculo, que é uma disciplina básica para o curso de engenharia. A gente teve 4 períodos de cálculo, né? Cálculo um, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, equações diferenciais. Além disso, álgebra linear, geometria analítica.
as disciplinas de física também em 4 períodos e outras disciplinas de viés matemático, como modelos matemáticos, cálculo numérico, que naquela ocasião é, ainda, ainda usava a régua de cálculo. Não existiam no mercado essas calculadoras eletrônicas que nós temos agora em fartos modelos, né? Naquela época estava começando, só tinha uma marca assim confiável, que era a chamada Texas. Eu lembro bem desse nome, porque quem tinha uma máquina daquela era considerado um verdadeiro abençoado. A gente tinha, então nós tínhamos nessa disciplina de cálculo numérico a régua de cálculo. Era uma novidade aquilo, eu nunca tinha visto. Eu fui me encantando por muita coisa do mundo da engenharia, do mundo da matemática, e quando chegou na hora de eu decidir qual era a especialidade que eu gostaria, né, de seguir, eu optei pela engenharia elétrica, né? E cheguei a fazer estágio, né, num banco, né? E levado por um amigo meu para trabalhar no CPD, o Centro de Processamento de Dados. Naquela ocasião, os computadores eram praticamente do tamanho dessa sala aqui, alguns até maiores. Não existiam esses computadores de mesa, laptop, iPad, computador que você usa aqui em bancada. Você, para fazer uma equação do segundo grau num computador, você gastava metros e metros e metros e metros de papel numa impressora que ficava jogando aquilo, parecia um dragão cuspindo fogo. Era uma coisa terrível. Então a gente fazia isso numa linguagem chamada Fortran. Tinha o Fortran 3, o Fortran 4. Nós já pegamos o Fortran 4, se não me engano, era Fortran 4, que era uma linguagem científica, né? A gente estudou essa linguagem científica na faculdade. E eu não vou falar ainda da música, porque, veja, eu comecei a fazer esse estágio, fiz o meu trabalho, inclusive em cima disso, e depois que eu saí da faculdade, eu fiquei numa sinuca de bico, como a gente fala, que era sobre o que fazer. E aí eu acho que é um capítulo onde a música vai entrar Não, e e a aí gente vai. eu queria justamente ainda saber. Bom, evidentemente que você, na sua turma, você já era conhecido como um exímio músico, um exímio violonista. E você Sim, deveria, quando você ia não, para não, o não era pessoal. conhecido, eu não era conhecido como exímio, né? Ah, mas seguramente, Eu era, eu tenho eu era certeza, conhecido já, eu era conhecido, eu tenho porque, veja certeza só, que entre estudantes de engenharia, você era o exímio violonista, não tinha ninguém que tocasse nem tá um bom, na toque de turma de você. engenharia não tinha nenhum violonista, né? Então, Aliás, não tinha nenhum músico mais. Eu lembro que quando nós entramos na faculdade, nós éramos, se não me engano, acho que 120. Uma turma de 120, dividida em duas turmas de 60. Mas não tinha ninguém que lidasse com a música assim, sendo instrumentista, embora o pessoal gostasse, tinha muita gente que gostava. Inclusive, em muitas ocasiões, eram feitas reuniões na casa de algum membro da nossa turma ou da turma vizinha nossa, e reuniões musicais, sexta-noite, sábado-à-noite, o pessoal ia para lá e tinha até, depois criou-se um expediente, fazer o seguinte: no final de semana nós vamos estudar, sábado de manhã e de tarde na casa de fulano, e de noite vai ter uma reunião musical. Tinha aqueles que chegavam só de noite, né, para a parte musical. E aí a gente aproveitava aquilo para se confraternizar. Era uma época onde a música fervilhava. A música fervilhava porque nós pegamos um período bastante expressivo da ditadura militar, então tinha muita gente que fazia composição com uma conotação política. Eu estou falando já de músicos profissionais, né? Intérpretes que faziam músicas para os festivais com conotação política, e aquilo, de certa maneira,
vazava para o mundo acadêmico. Vazava e a gente assimilava aquilo, embora o pessoal da engenharia não fosse tão engajado politicamente. Não era. Nós tínhamos poucas pessoas que discutiam esses temas, até porque não era permitido discutir, não era permitido você criar simpósio, algum encontro, algo que tivesse política no meio. Vigia, não sei nem se o termo, estava na vigência de um artigo chamado 477, que proibia a criação de qualquer grêmio acadêmico, de qualquer associação. Não era só em universidades, até mesmo em escolas secundárias. Era proibido você ter qualquer agremiação e até a sede da Uni havia sido destruída alguns anos antes. Tocaram fogo na sede da Uni. Eu peguei um momento onde havia uma luta que não era mais tão silenciosa, porque eu lembro que a faculdade era cheia de faixas e tudo mais. Reconstrução da Uni, haviam chapas que estavam tentando vamos dizer, cooptar para si os estudantes. Era Libelu, tinha uma outra que chamava Unidade, e várias chapas assim, querendo organizar o diretório acadêmico da universidade, e mais a Uni e tudo mais. Então, isso, como fervilhava e precisava de mote para atrair alunos, a música era uma isca muito boa. Então, eu acabava estando envolvido também nessas coisas como, como um cara convidado para tocar ali, acompanhar quem cantasse e tal. Então, foi assim. E, inclusive, vou te contar um detalhe pitoresco. Eu tive um professor de estatística que era um seresteiro, assim, maravilhoso. Ele morava em Jacarepaguá. E aí falaram para ele, ó, nós temos aqui um cara aí que toca aí, que eu já tocava, já gravava, comecei a gravar muito cedo. Pô, ele toca aí com fulano, com Beltrano, ciclano. E aí ele falou o seguinte, olha, se vocês organizarem uma seresta dessa, um negócio lá na minha casa, eu vou dar 2 pontos para todo. Aí o pessoal me colocou na parede. Eu falei, pô, mas é 2 pontos para todo mundo? Para mim tinha que ser 4, rapaz. E aí eu acabei indo lá para a casa dele, foi uma beleza. Eu me lembro que ele ficou. Eu acho que ele ficou mais apaixonado pela música do que pela estatística a partir daí. Então, eu já tinha um envolvimento grande, e inclusive já profissional com a música, dentro do curso de engenharia, não é? Quer dizer, por favor. Então, enquanto você foi fazer aquele estágio no banco, você já tocava profissionalmente. Já tocava, e por isso mesmo o meu estágio foi uma porcaria, porque eu faltava muito. As pessoas lá já não me aguentavam mais com relação a isso. Você sabe que empresário, diretor de qualquer setor de uma empresa, eles não tem muito essa coisa de vamos facilitar porque fulano é músico, não é? Eles sabiam que eu era músico, muitas vezes eu tocava de noite, aí chegava de manhã com cara de sono e tinha que conjugar esses horários, não só com a música, mas conjugar com a faculdade também, porque eu estudava de manhã, né? No último ano era de manhã, me lembro que tudo as disciplinas eram todas de manhã. E à tarde tinha o estágio no banco. Mas às vezes eu tinha chegado em casa 11 da manhã, meio-dia, porque tinha ido tocar de noite, depois tinha ido para uma gravação, e eu chegava de tarde com cara de sono ainda. Então, o que é que acontece? Eu fiquei uma persona não grata, mas eu levei até o final e eu tenho um amigo que fazia o estágio comigo que quebrava muito os meus galhos, né? Coisas que eram da minha alçada, fazer determinadas tarefas, ele quebrava o galho para mim e tal. E eu quebrava o galho dele nas disciplinas que ele tinha mais dificuldade, tinha uma mão lava a outra. E foi assim. E foi assim. Então, eu, na verdade, não cheguei.
a trabalhar efetivamente como engenheiro nesse período pós-faculdade. Engraçado que 200 anos depois, quando eu vim morar em Recife, quando eu conheci a Iná, foi uma paixão daquelas avassaladoras, que foi o que me prendeu aqui, eu acabei vindo trabalhar num estaleiro aqui em Suape e no setor de qualidade, né? No setor de qualidade, e já aí nesse caso, a minha classificação lá era como engenheiro, né? Mas não cheguei a trabalhar Ô, logo ô, nesse ô, ô, Jorge, pós-faculdade. nesse momento que você teve assim a carteira de trabalho assinada como engenheiro, quando você olhou lá, engenheiro, aquilo te deu algum tipo não, rapaz, eu sou músico, não deu assim nenhum tipo de choque, não, de algum tipo de. Não, Porque não, não. Choque não. Pelo seguinte, eu sabia que aquele diploma, aquele título, era uma conquista muito importante, muito, significava muito para mim, no seio da minha família. Poucas pessoas tinham conseguido ter um diploma de curso superior. Tinham alguns primos e tios que tinham obtido, mas como a família era muito grande, eu sabia que aquilo representava um percentual ínfimo de pessoas que tinham galgado os bancos escolares de nível superior. E eu sabia que também aquilo para mim representava uma espécie de segurança, porque é como eu digo para as pessoas, um diploma você não perde. Se você tem um diploma, seja de atividade X ou Y, o resto da vida você vai ter. Então eu sabia que num momento qualquer de necessidade eu teria como recorrer a alguma coisa. Tanto foi assim que o meu contato com a engenharia me propiciou que eu fizesse uma coisa que eu gostava muito também, que era dar aula. Eu fui dar aula de matemática em vários cursinhos de pré-vestibular e até escolas, né, por causa da, do meu pendor, da forma com que eu lidava com a matemática e tinha muita facilidade para ensinar. Até porque você, observando bem, o palco, quem está no palco está desempenhando algo que parece muito com o professor. O convencimento que você tem que ter com relação a uma turma e uma plateia é muito parecido. É muito parecido. E eu considerava as duas situações muito legais para mim. Eu me sentia à vontade no palco tocando, mas me sentia muito à vontade também numa sala de aula ensinando. E assim foi. Eu dei aula há muito tempo, até que realmente o chamado da música se tornou irresistível, porque aí eu já não tinha mais tempo, eu não tinha horário, eu não tinha como planejar, conviver com essas duas realidades profissionais. Então eu tive que largar realmente, porque a música me levava para os horários mais estranhos. Eu gravava de madrugada, viajava final de semana para tocar com artistas em outros lugares. Era assim. E era tudo, muitas vezes, em cima da hora. Então, já pensou, você tem uma aula para dar amanhã de manhã num lugar. Aí, quando você estava se aprontando para ir para dar aula, ó, tem uma gravação para você em tal lugar. E eram coisas que eu não podia deixar de fazer. Então, eu chegou a um ponto que eu digo, olha, não, não vai dar para conciliar. E aí eu parei. E mas, veja, eu não me arrependo de nada disso, porque eu me considero uma pessoa, pelo que eu vejo por aí, muito abençoada, porque eu fiz coisas que eu curti, que eu gostei, mesmo até não exercendo, mas aquilo foi bom para mim. Por exemplo, eu fiz a escola de Marinha Mercante, não exerci. Eu fiz, cheguei a oficial, fiz todo o meu estágio em a viagem de praticagem, viajei mais uns 2 meses, mas deixei para lá. Mas isso me trouxe uma base muito grande para eu continuar na minha vida com outras expectativas. Mas veja só, eu não tinha, esse aqui é um detalhe,
eu não tinha pretensão de ser músico. Eu queria tocar, eu queria saber tocar o instrumento, estar tocando com outras pessoas, e essa vivência no mundo da música era algo que me preenchia, era algo que me trazia muito prazer. Eu era feliz assim. Mas eu não era algo que eu pensasse assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou me planejar porque eu vou ser músico profissional. Não. Eu fui me tornando gradativamente e quando eu vi, eu não podia mais voltar, porque eu fui ser, é como se fosse uma sedução que a música provocou e eu caí nessa armadilha, né? Mas me sinto muito feliz, muito realizado. As conquistas profissionais que eu alcancei não são conquistas fáceis, não são fáceis, ainda mais no Brasil, onde a arte não é tratada com o devido respeito, não é? Assim como também não é a educação e a cultura de um modo geral, mas eu consegui fazer um percurso onde tenho por parte de muita gente do meio admiração, respeito, né? E principalmente reconhecimento. Então eu me sinto grato à vida Ô, por Jorge, ter tido isso aí, aí. aí você formou-se, né? Mas já tava no meio, tinha assim, uma vida acadêmica, Sim, docente, já, né? sim, Mas aí sim. você foi mergulhando cada vez mais na música. Eu queria que você falasse um Sim. pouquinho dessa sua trajetória na música. É, É, que aí eu sei que você era uma vida muito corrida, né? Você compartilhava corrida demais. alguns Era momentos corrida. Eu com acho que mais hoje de eu sinto profissão. até muito sono por causa disso. Porque esse tempo aí é quase que eu não dormia direito. Não era fácil, não. Realmente. Veja, eu comecei em 1975 a tocar violão profissionalmente. No início era pouca coisa que eu fazia, né? Eu dava as aulas de matemática, mas pouca coisa. Até que um dia, num bar chamado Sovaco de Cobra, me chega a Dona Ivone Lara, uma compositora fabulosa, que recentemente ela tinha começado a carreira dela como cantora, já com idade. Ela sempre foi compositora, mas era muito reprimida pelo marido, não deixava ela disputar samba enredo no Império Serrano, que era a escola dela de coração. Então, ela começou a se lançar. Ela chegou lá no bar e me viu. E começou a cantar umas coisas, inclusive músicas dela, mas que eu já conhecia através de outros intérpretes. E ela me disse: Olha, eu estou para fazer uma coisa aí que naquela época existia, que era muito legal, que eram os chamados circuitos universitários. As universidades se organizavam e faziam shows, né? Os alunos mesmo, eu acho que estruturavam isso. Não era tanto uma coisa que viesse de reitoria ou coisa assim, não. Os alunos se estruturavam e os artistas iam muitas vezes por cachês muito baixos. Eles iam para estar junto da, dessa camada jovem que eles sabiam que era, naquela época, pelo menos, pensante. Hoje eu não sei, mas naquela época era. Você tinha no meio universitário pessoas muito capazes. E aí eu fui. E num outro domingo, depois desse, a Ademilde Fonseca, que era uma cantora que cantava chorinho, ela era do Rio Grande do Norte, mas ficou radicada lá no Rio de Janeiro, me viu também tocar e me chamou para. Veja, essas duas mulheres foram as que me colocaram primeiro nessa coisa da música. E daí foi. Daí eu fui chamado para tocar com Jamelão. Ah, vai vendo, né? Acompanhei Calbi Peixoto, acompanhei Nelson Gonçalves. Foram os primeiros caras assim que eu fui tocar. E fui fazer um dia uma gravação levado pelo maestro Luiz Roberto, que era do conjunto Os Cariocas. Foi a primeira gravação que eu fiz em estúdio. E daí não parei mais. Começaram a me chamar, ó, tem o disco tal, disco tal, disco tal. E naquela época, a gravação era gravação mesmo, com muita coisa, porque os LPs tinham pelo menos 12 músicas. Acabou aquela história do compacto e do disco 78,
aquele que quebrava fácil, que era uma faixa de cada lado. Na época dos LPs, que eram já fabricados com vinil, que era um material que não quebrava fácil, o máximo que podia era talvez arranhar, mas não quebrava, né? E aí, 12 faixas, eu digo, pô, isso é muito bom. Então eu fui numa época, comecei numa época onde a concorrência era grande, tinham muitos instrumentistas, mas o jeito de ser, a minha. Ah, o jeito de me comunicar, e tem outra coisa. Os músicos naquele momento eram todos muito intuitivos. Eu quero dizer com isso o seguinte: não eram pessoas que tivessem uma, uma cultura, um estudo formal dedicado a alguma coisa, né? Eles só conheciam de música mesmo. Eu acredito que eu entrei numa época onde a geração minha, que começou naquele momento, se destacou porque a gente sentava e discutia com todo mundo outros assuntos, discutia política, esporte, né? Literatura, cinema, não sei o quê. Isso também ajudou a abrir portas. Mas, evidentemente, que Ô, o Jorge, jeito de eu daque- tocar é o principal. Fala. daqueles nomes iniciais com os quais você foi, eu não vou dizer que foi uma precoce, não. Você já sempre teve uma história ligada à música, mas que levaram você, mas assim, para uma pra profissionalização, já naquela época. Algum daqueles nomes é mais, você se lembra com maior firmeza ou todos marcaram você igualmente? Olha, esses nomes iniciais ficaram muito tempo e desses nomes iniciais, os que eu tive mais contato ao longo da carreira, dentre esses que eu citei, foi o Jamelão, que eu fiz bastante show e gravei muito com ele. O Nelson Gonçalves eu não gravei muito em disco, mas gravei muito em televisão, né? É, Calbi também, fiz muito show. Mas aí, quando entrou o pessoal das gravações mesmo, aí o negócio ficou bom. Aí entraram artistas com que eu passei a tocar, tanto em shows quanto em gravações. Eu posso citar nesse período aí, olha, Elis Regina, Clara Nunes, Roberto Ribeiro, João Nogueira, Martinho da Vila, esse pessoal todo. E uma geração nova que foi surgindo a partir de 78, 79, que é uma geração ligada ao Cacique de Ramos, um bloco muito importante, um bloco carnavalesco muito significativo do Rio de Janeiro, que essa geração é a geração que trouxe Jovelina Pérola Negra, Zeca Pagodinho, né? Que eu toquei com ele desde o início da carreira dele, em shows e gravações, a vida inteira gravando com ele. E, e assim foi, Quarteto em Si, MPB4, né? Os artistas novos que surgiram naquele período, Fagner, não é? Fagner. E vai mais, né? Chico Buarque de Holanda, por aí afora, quem você pensar, sempre tem alguma coisa, né? Simone, muita gente mesmo, né? Muita gente, e eu não quero cometer aqui injustiças. Eu estou falando esses porque esses são mais conhecidos do grande público, né? Tem Moreira da Silva, Bezerra da Silva, Emílio Santiago, tá? E mais esses que eu citei e um monte de nomes. Eu consegui gravar mais de 5.000 faixas diferentes, músicas diferentes, com esses artistas e outros Ô, menos ô, conhecidos, evidentemente. Jorge, uma coisa que eu queria que você me explicasse. Eu sei que um instrumento que você gosta é o violão de 7 cordas. O violão normalmente tem 6 cordas. Como é que é esse negócio da sétima corda? É, o violão no Brasil, quando ele chegou, primeiro ele chegou aqui ainda naquele formato da viola portuguesa e espanhola, ele, com o passar do tempo, ele foi sofrendo modificações até virar a guitarra, que nós chamamos aqui de violão. Pois bem,
No século ainda XIX, quando surgiu de uma forma muito propagada a modinha, que fazia parte dos casarões imperiais ainda, né? Onde tinha o sarau com piano e tudo mais, se formou também um tipo de grupo que era um grupo mais urbano, porém urbano, mas não não dessa não das casas senhoriais, mas da rua, que era um grupo com cavaquinho, violão e flauta. Esses grupos deram início a uma nova era na música brasileira a partir de 77, 1877, quando há o registro do primeiro choro, que foi composto por um cara chamado Calado. Esse Calado, que era um flautista genial, pegava esse grupo, mesmo tocando e tal, não tem gravação dele, porque nessa época não tinha nem nada, nenhuma amplificação eletrônica que pudesse registrar aquilo, não tinha gravador. Mas esse tipo de formação que tá para a música brasileira, como piano, contrabaixo e bateria tá para a música americana, esse grupinho foi chamado de regional. E o trabalho do violão, já que tinha um instrumento bem agudo tocando, que era o cavaquinho, o trabalho do violão era muito mais para fazer frases na região grave, para se contrapor ao cavaquinho e conduzir o instrumento solista, a maioria das vezes flauta, mas depois veio bombardino, clarinete, bandolim. E nessa necessidade de fazer frases no grave, alguém teve a ideia de colocar uma corda grave a mais no violão. Existem dois nomes que as pessoas atribuem a eles, a um ou ao outro, não se sabe quem. Um deles era o China, que era irmão do Pixinguinha, que tem registro dele tocando violão de sete cordas. E outro era um músico chamado Tucci. Como isso não foi documentado, nós não sabemos qual dos dois começou com o violão de sete cordas no Brasil. Mas a verdade é que a partir daí outros foram surgindo, né? Isso eu tô falando aí de década de 20 do século passado. O violão de sete cordas vem daí, mas pouca gente, depois foram surgindo outros. Mas no final dos anos 40 e início dos anos 50, outros violonistas começaram a colocar a sétima corda. Foi aí que um sujeito chamado Orondino José da Silva, o Dino, que foi o grande propagador do violão de sete cordas, começou a utilizar realmente o violão de sete cordas com muita desenvoltura nesses gêneros brasileiros, o choro, a valsa, a modinha, a canção, o samba canção. E durante todo o período da década de 50, 60, 70, 80, até os anos 90, ele estava lá gravando com muita gente e realmente ele é a referência maior desse instrumento. Todo mundo que toca violão de sete cordas se inspira nele, inclusive eu, e fui aluno dele. Eu tive essa graça também de ter sido aluno e desfrutar da amizade dele e depois, profissionalmente, de gravar junto com ele. Em discos, a gente tocou junto, dividindo faixas. Ele gravava muitas vezes quatro, cinco faixas, eu gravava três, quatro, e depois o contrário, ou então seis, seis. Aí, veja, a função então do violão de sete cordas na música brasileira é de criar frases, contrapontos que conduzem o cantor ou o solista pela melodia. É essa a finalidade, né? Fazendo o que as pessoas normalmente chamam de baixarias, né? No bom sentido da baixaria aí. Ô, Jorge, no começo, acredito que coincidindo com o começo da sua vida artística, houve uma espécie assim de choque, né? É, havia muita bossa nova, né? E a guitarra começou a chegar. Houve uma invasão das guitarras. E eu Sim. lembro que houve chegou a haver uma passeata Contra a de guitarra. contra a guitarra. E não sei se você acompanhou aquele movimento, eu queria que você comentasse um pouco aquela. E a guitarra depois se impôs, né? Eu lembro que havia uma banda chamada Mutante,
Sim, sim. Enfim, e havia uma coisa assim que era. A guitarra era uma coisa assim, bem barulhenta, É, bem. Como é que é esse, aquele choque? eu não peguei esse período aí, mas eu sei da história. Eu não peguei, isso aí foi antes de eu enveredar, né, pelo mundo do violão e depois acabar me tornando profissional. Mas o que eu sei é o seguinte: na década de 60 havia uma invasão muito grande da música americana nas rádios. Isso já era uma coisa que, segundo estudiosos, já era uma forma de fazer o povo se identificar com algo de fora, né? Não só no cinema, mas na música também. Até nos costumes. Nós começamos a importar a calça chamada calça Lee, que nada mais era do que uma calça de jeans, mas você só era um cara legal, bem visto e aceito na sociedade se você tivesse uma calça jeans daquele tipo. Então começaram a surgir as calças, as falsas calças. Ele tinha uma calça chamada topeca. Eu me lembro que meu primo usava uma calça, a gente falava, mas isso aí é falsa ali, a calça topeca. Mas veja, quando isso aconteceu, e o Iê, 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 que era uma espécie de rock brasileiro amenizado, né, mais romantizado e tal, ele se utilizava dessa formação de duas guitarras, contrabaixo, bateria, instrumento de sopro, geralmente era um saxofone, e também começaram a aparecer aí nessa época os teclados. Primeiro eram órgãos mesmo. Você escuta disco do Roberto Carlos, de 65, 66 até os anos 70, você vai ver muita presença de órgão, o órgão tocando. Depois, os teclados com recursos sintetizadores tomaram conta, fizeram a festa. Mas então, o que acontece? Uma forma de reagir a essa invasão foi fazerem essa passeata contra a guitarra elétrica. E dizem que o cabeça disso foi Gilberto Gil. Foi. Eu É, tenho ele fotografia. fez, mas não teve muita a adesão de outras pessoas. Inclusive, ele mesmo passou a tocar guitarra Foi. e colocou a guitarra em shows e arranjos de músicas dele de uma forma com muito bom gosto, né? Então, o que aconteceu? A guitarra acabou ficando realmente muito lá para o rock, mas aproveitada também na música popular brasileira. Se você pegar discos da Elis Regina, do Caetano, do Gil, de outros intérpretes, você vai ver a guitarra utilizada de uma outra maneira, né? Até mesmo porque nem nos Estados Unidos a guitarra ficou refém do rock. A guitarra é um dos instrumentos mais usados, por exemplo, no jazz. Tem guitarristas maravilhosos, né? Jazzistas que são guitarristas que talvez tenham tido até o início lá pelo rock, mas migraram depois para o estilo do jazz. Então, o que eu sei foi isso. Foi uma passeata fracassada, né? Não deu certo. A música brasileira seguiu com guitarra e sem guitarra também. Foi para os dois lados, né? É, Sempre houve uma tentativa de fazer a música brasileira ser invadida por outros gêneros. Nos anos 50 tentaram isso com o bolero. O bolero foi uma tentativa comercial de na onda do samba canção, que surgiu há muitos anos antes, mas se propagou nos anos 50, trouxeram o bolero para apagar o samba canção. Nos anos 60 foi a questão da música americana já de massa, né? O rock que se transformou aqui no iê, iê. Depois nós tivemos a chamada música da discoteca nos anos 70, que gerou uma reação de vários compositores, porque a música brasileira já não estava mais sendo executada. E essa música de discoteca já era, naquele período, já era uma música eletrônica. Você ia nos bailes, o que tocava eram aquelas fitas cassete ainda, mas com a música da chamada discoteca, né? Daí vieram filmes como Os Embalos de Sábado à Noite e não sei o quê.
um pouco depois disso aí. Mas no Rio de Janeiro até se criou um clube chamado Clube do Samba, que era uma reação a essa invasão da música americana, maciça, uma invasão realmente que não dava para competir, e fizeram o Clube do Samba. O Clube do Samba foi criado pelo João Nogueira e teve a adesão de muita gente, né? O próprio Gil, Paulinho da Viola, Martim da Vila, Clara Nunes, Bete Carvalho, Alcione, sabe? Os grandes nomes do samba e muita gente que era da imprensa e mais compositores e tudo mais. Esse clube do samba tinha shows semanais com esses nomes que eu estou falando e que eles iam de graça. Eles iam pela causa. Enchia, né? O dinheiro ali revertia para a causa, pagava-se muito bem aos músicos. Eu sei, porque eu fiz shows lá, toquei lá, principalmente com a Dona Ivone. Eu fui muitas vezes ao Clube do Samba acompanhando a Dona Ivone Lara, depois o Zeca Pagodinho e outros nomes mais. E eles pagavam decentemente aos músicos. Era uma das bandeiras também do Clube do Samba, dignificar a categoria dos músicos, que estava sendo renegada até pela falta de trabalho ao vivo devido a essa invasão da discoteca. Perfeito. Depois, nós tivemos uma reação natural, não foi planejada, que foi esse movimento que chamava-se pagode, mas na verdade era um samba, não era o pagode que se transformou depois nesse pagode desses grupos de samba que tem aí. Não é isso. O pessoal do Cacique de Ramos veio forte, com Jorge Aragão, com Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Sombrinha, Almir Neto, uma geração que vinha fazendo um samba diferente e que nos deu vários compositores que estão aí até hoje. Então, a música brasileira, na verdade, está sempre brigando para não ser esmagada pelas grandes corporações, né? A Pois verdade é é, essa. e é isso que eu queria ouvir tua opinião sobre. São dois aspectos, na verdade. O primeiro é com relação a essa a fusão de gêneros musicais, não é? Que as pessoas vão criando coisas novas, misturam ritmos e surge uma coisa nova. E essa coisa nova a gente não sabe se é de fato uma coisa nova ou se é o antigo repaginado. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. É, não sei se você lembra, no final dos anos 80 surgiu um estilo de música que as pessoas chamavam de lambada. Houve até um filme americano com esse título, Lambada. Esse gênero, vamos chamar gênero assim, que na verdade é uma espécie de carimbó misturado com cateretê, com samba, e chamavam isso de lambada. Esse estilo surgiram alguns nomes, inclusive alguns nomes que ficaram uma época aí em voga e tal. Aí, nos anos 90 as pessoas pegaram esse ritmo, porque esse ritmo veio e como teve uma divulgação maciça dele, começaram a misturar esse gênero com a música que nós classificávamos de brega anteriormente, que era uma espécie de romântico, né? Aquela praia do Reginaldo Rossi e tal. E começaram a misturar com isso e gerou esse sertanejo que nós temos hoje, que se você for olhar o que tem por trás, parece muito com esse forró de plástico também, que veio de bandas dos anos 90 que se estenderam. Mastruz com leite, entendeu? Aveia com banana, enfim, eu não sei os nomes, né? Não sei o que com limão. Esses grupos são grupos criados em praticamente escritório de gravadora. Não é uma coisa espontânea, eu e você vamos formar uma dupla aí, vamos fazer um trabalho. Não, os caras criavam isso praticamente como se fosse um laboratório. Vamos fazer porque esse ritmo aqui vai ser massificado, vai tocar no rádio e papapá e papapá. Teve empresário desses grupos que comprava horário de rádio, mas não é horário de uma rádio duas, não. Eu sei de um caso em que um cara comprou horários em mais de 200 rádios no Nordeste.
E esses horários eram para massificar a execução dessas bandas. Algumas ainda estão por aí, né? Isso foi ruim porque a descaracterização de um gênero tão bonito começou a trazer muitos problemas. Os caras que faziam uma coisa mais autêntica foram ficando praticamente nos cantos, sem espaços para tocar e tudo mais. E você vê que isso acontece aqui no Nordeste muito, quando chega essa época que nós estamos vivendo agora, o São João, você vê que tem cidades onde essas bandas têm espaço e às vezes até artistas que não têm nada a ver com a tradição do São João, eles ganham o palco em detrimento desses que tocam É, o isso, chamado forró pé de é serra isso. e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Existem, como você bem falou, aqueles músicos, artistas de modo geral, em qualquer linguagem artística, que são fabricados pelas Então, gravadoras, fabricados pelas editoras, enfim, são fabricados. E por serem fabricados, talvez eles não tenham a raiz necessária para que eles perdurem, né? sim, não perdura, não. Há um tempo, naturalmente, eu não estou emitindo nenhum juízo de valor sobre a qualidade artística do cantor que eu vou me referir. Mas é um rapaz chamado João Gomes. O João Gomes, que é um músico muito recente, muito jovem, é muito talentoso, mas eu não sei exatamente a. Ele conseguiu parar o Recife para fazer um show de lançamento de um CD dele. E lançou um ritmo chamado Pisadinha. Eu não sei se você conhece esse ritmo. Também é uma coisa Olha, muito eu vou nova. dizer para você que eu sinto maior honra em não conhecer nada disso. Eu não escuto essas músicas e eu acho até eh, que estou colaborando para não propagação disso. Mas você está coberto de razão Não, quando você diz assim, alguns, eu creio que a maioria, não tem relação nem raiz, não tem nada a ver, às vezes, com aquele gênero. E outra coisa, essas músicas que são chamados sucessos de ocasião, essas músicas acontecem e um ano depois você não escuta mais essas músicas serem tocadas em lugar nenhum. Mas se você fizer uma reunião na sua casa, chamar amigos do seu relacionamento, do seu círculo social, e eu chegar com violão e chegar um cara e comece a cantar Nosso Amor, que eu não esqueço, e que teve seu começo numa festa de São João. Ou outro que cante, você tem quase tudo dela, o mesmo sorriso, a mesma cor. Eu te garanto que as pessoas vão se emocionar, e muitos que nasceram muitos anos depois dessas músicas terem acontecido, vão dizer: pô, eu já ouvi isso, gosto disso, porque essas músicas são eternas. Você vê, por exemplo, uma música como o Carinhoso, daqui a 2 anos o Carinhoso vai fazer 100 anos. E é uma música completamente atual, em qualquer lugar que você for, que você cante Carinhoso, as pessoas vão cantar contigo. Mas você não vai escutar Caneta Azul pois mais. é, Jorge. Então, Você não vai exatamente. escutar aonde a vaca vai, o boi Oi, vai vai atrás. atrás. Você vai, Você não vai você, escutar isso. vamos dizer assim, você antecipou a pergunta que eu ia fazer na sequência. Era o destino dessas coisas que são fabricadas, né? Quer dizer, O lixo da memória. o lixo da história musical, da história artística, né? Bom, É, deixa eu fazer mais uma pergunta. Você está dando a satisfação e o prazer de estar radicado no Recife. E você é um homem do samba, é um homem do chorinho. Como é que é a cena local desses gêneros musicais? Eu gosto muito de música mesmo. E eu uhum. lembro que há um tempo atrás eu fui assistir um show de um grupo chamado Pouca Chinfra. Um grupo local, um grupo de Eu chorinho, sei, conhece, né? conheço. E eu soube que o Pouca Chinfra não tem mais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o espaço, como funciona a cena local para esse gênero que você quer. É, veja, evidentemente que o mercado, o agito musical de Recife não se pode comparar com Rio de Janeiro e São Paulo. Em termos de espaço para você trabalhar, né? Para você mostrar coisas novas, não se compara
em quantidade, né, e proximidade com veículos que possam fazer aquilo decolar. Então, eis aí a dificuldade para um artista daqui fazer uma coisa muito boa e isso se propagar para outros lugares. Ele tem que estar próximo do vulcão, aonde a erupção vai jogar aquelas lavas do sucesso para todo lugar. Então, ele tem que estar no Rio de Janeiro, ele tem que estar em São Paulo, normalmente assim. Haja vista que, por exemplo, na Bahia, que tem muita gente boa no campo da música, mas todos eles estão em Rio e São Paulo. Então, o mercado de trabalho aqui depende muito de ter certos momentos. Esses momentos são Carnaval, São João, né? Principalmente, esses momentos são cruciais. E alguns eventos que são realizados, como teve agora o chamado Festival da Seresta, né? Que praticamente não tem nada de seresta. Aquilo que teve ali era um iê, um brega, um ou outro grupo tinha alguma coisa a ver com o que se chama seresta na essência. Mas é um campo de trabalho, é uma iniciativa louvável, porque está dando trabalho para o pessoal. Apesar de trazer muita gente de fora, mas você tem ainda muito músico local trabalhando ali. Então, no Carnaval e no São João, você tem um campo de trabalho dilatado para os músicos aqui. Tanto que há assim uma espécie de uma concorrência muito grande para você conseguir um palco que seja palco da prefeitura ou palco do estado, dos órgãos de cultura do estado ou do município, para você tocar. Fora disso, você tem pouca ação. E eu acho que isso não é legal pelo seguinte: Recife é uma cidade que tem uma musicalidade grande dentro dela, uma história de grandes compositores. Nós temos muitos músicos bons aqui. No samba, eu posso falar isso porque eu produzi já muitos discos de samba. Fiz arranjo e produzi discos de samba aqui em Recife, inclusive para cantores do Rio de Janeiro e de São Paulo. E fiz as gravações aqui em Recife com músicos daqui. E eles não devem nada aos músicos de outros lugares. O problema é um problema de mercado, não é um problema de material humano, não é verdade? Outro problema que eu acho aqui que colabora para essa cena não ser melhor é o seguinte: um turista, um cara que chega aqui de navio, chega ali no Marco Zero e fala assim: vem cá, eu quero escutar música brasileira boa, música de qualidade. Ele tem muito, mas muito trabalho para achar isso, né? As casas noturnas, primeiro, pagam mal ao músico. Eu estou falando isso aqui porque é voz geral. Os músicos às vezes não falam, mas eu estou falando. Pagam mal, pagam mal. Às vezes, aí já é raridade, mas às vezes até tratam mal. Mas os espaços são parcos, são poucos espaços. O cara que quer escutar frevo só vai poder escutar um frevo praticamente no carnaval. Nós não temos um espaço, vai ter um passo do frevo que promove eventos legais de frevo, né? Promove, né? Durante o ano promove alguma coisa. Mas a música que é a cara de Pernambuco para o mundo é o frevo. Nós não temos uma casa aqui que toque frevo, mesmo que você tenha dentro de uma outra programação, mas você tenha um espaço para o frevo num determinado momento. O frevo em todos os seus matizes, né? E o frevo de bloco, o frevo de rua, enfim, o frevo. Fora as outras manifestações musicais que tem aqui, o caboquinho, o coco, que são legais também. Mas o turista não vai achar isso, a não ser no carnaval. Ele não vai achar. O choro, ainda você encontra aqui, nós temos muitos chorões em Pernambuco, músicos e instrumentistas fabulosos, compositores e bandolinistas, cavaquinistas, violão de 7 cordas, ritmistas, no samba também, conforme eu já falei. Então nós temos um material humano, precisa se investir.
fazer o que foi feito na Lapa, no Rio de Janeiro, ali no Recife Antigo. Botar música naqueles espaços, criar algo que vá fomentar a presença de turistas. Até porque você veja só, hoje Recife é uma cidade de passagem. O cara chega aqui de avião, a primeira coisa que ele faz é pegar um táxi ou uma van que o conduza para Porto de Galinha, para Tamandaré, né? Vai para Praia de Carneiro, vai para não sei para onde, Muro Alto. Em Recife, pouco se fica. Então, uma forma também de reter o cara aqui seria ofertar a possibilidade da música, porque tem músicos para fazer isso. Tem muita gente aí, né, que está esperando uma oportunidade para tocar e falta espaço. Perfeito. Ô Jorge, a gente está chegando ao final dessa nossa conversa, mas eu queria que você ainda conversasse, falasse um pouco sobre os projetos que você vem levando adiante atualmente. Eu sei que um deles, não sei nem como é que tá o regime de trabalho dele, mas é o tal Abraço Musical, me parece que você tem, não é? Como é que é É. esse encontro? Como é que é? Eu sei que é um sucesso, né? Isso eu sei, É, mas eu queria que comentasse um pouco. o abraço musical foi uma ideia da minha mulher, da Iná, que está aqui do lado. Ela, quando nós fizemos aniversário, eu acho que isso foi, acho que em 2010 por aí. Eu cheguei aqui em 2007. Mas eu acho que em 2010, 2011, num dos aniversários nossos, eu falo nosso porque nós comemoramos sempre juntos. Eu faço dia 14 e ela 10 de agosto. A gente disse assim, pô, pessoal, vai para lá. Muita gente às vezes se preocupa com o negócio de presente. Vamos fazer uma coisa diferente, que é justamente essa campanha de receber alimentos, né? Começou assim, começou num lugar chamado Nosso Quintal, ali perto da Chesf. Depois o Nosso Quintal acabou, né? E a gente começou a fazer no Manhattan Café. Então, o que que é? Uma reunião musical que eu acho que é a maior que tem em Recife hoje, o maior encontro de músicos. A gente passa a tarde toda de 13 até as 19, às vezes até 20, 30, como já aconteceu, recebendo músicos assim, de todos os quilates que você possa ter, músico iniciante, cantor, cantor profissional, cantor amador, mas que canta bem, sabe? Pessoal do frevo, pessoal do samba canção, pessoal do choro, pessoal do samba. É um negócio assim incrível. Já passaram por lá o Spock, a Nena Queiroga, o Cezinha, o Mestre Genaro do acordeon, enfim. E às vezes até muitos desses nem estavam naquela relação de convidados no cartaz nosso lá para chamar a galera, mas eles, sabendo do comprometimento do projeto com essa campanha para ajudar os irmãos que estão mais necessitados, eles vão, né? Então, no sábado agora, que passou da última edição que fizemos, quebramos o nosso recorde, ultrapassamos a casa de 1 tonelada de alimentos recebidos. Cada pessoa leva 3, no mínimo. Mas tem gente que chega lá com 10 quilos de alimento. Tem gente que faz isso, né? E é bem-vindo, claro, porque isso vai ajudar em muito. É sempre uma campanha cujos alimentos vão para alguma instituição que a gente saiba que é séria e que anteriormente diz para nós, ó, estamos precisando. Então a gente, por exemplo, mandou para um abrigo e um centro espírita que tem um trabalho social. Mas já fizemos para o IMIP, para o Hospital do Câncer, fizemos para igrejas evangélicas, igreja católica, orfanato. A gente já fez tudo, inclusive teve uma edição que a gente fez para os animais, que era você levar a ração, um pessoal que cuida de animais que são encontrados na rua. Fizemos também umas 2 vezes para uma entidade, era uma casa organizada por freiras, que essa casa abriga quem vem do interior do estado para fazer exame no IMIP ou no Hospital do Câncer. Precisava de material de limpeza e de higiene. Aí nós fizemos dessa vez para arrecadar esse tipo de material. Mas normalmente é mais um alimento porque é mais fácil, né? Então isso nos valeu
um reconhecimento também. E esse abraço musical acabou gerando o interesse de um deputado, que era inclusive presidente da Assembleia Legislativa, em nos agraciar com o título de cidadão pernambucano. Então, eu hoje sou pernambucano também. Isso é muito bom saber disso. Isso é muito bom. Bom, e na realidade, esse reconhecimento de cidadania ao Jorge reconhece o valor dele, não só como músico e como engenheiro, mas, sobretudo, como pessoa humana. A gente percebe que, quando ele fala das coisas, ele fala muito com o coração e pensando nos outros, Ah, isso é verdade. né? Jorge, Isso é verdade. eu fico muito feliz mesmo de ter É. conversado com você. Acredito que, se a engenharia tivesse produzido mais uma centena de Jorge Simas, nós teríamos um mundo muito melhor. Colocasse um Jorge Simas em cada país, a gente ia ter um O negócio problema é muito que eu ia melhor. ter uma concorrência muito grande. E assim, se tivesse 100 Jorge Simas, eu ia ter que A gente concorrer com mudava o 99. nome deles, a gente fazia um em cada coisa, ia ser uma beleza, ia ser muito Mas, bom. olha, E quando botava nós fazemos isso, veja só, Alexandre, nós, na verdade, estamos seguindo só o que o mestre mandou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa nossa campanha, a gente não vê como algo assim dignificante no sentido da nossa organização. A gente vê como algo que dá continuidade ao que o mestre pregou, entendeu? É isso. E vamos fazer, enquanto a gente tiver condição de fazer, a gente vai fazer. Se a gente pudesse fazer muito mais vezes, eu, por mim, faria todo mês, faria toda semana, porque eu me divirto mais do que qualquer pessoa, né? Você já foi lá, você sabe? Eu fico ali sentado horas, mas é um prazer imenso ver as pessoas chegando com os alimentos, deixando lá na porta. É um prazer receber amigos que às vezes não têm espaço para mostrar que sabem tocar, que sabem cantar. Aí o cara sobe lá e canta e é aplaudido. É um prazer, é algo realmente que não tem preço. bom. E para concluir o programa, como a gente sempre faz, a gente vai passar a palavra para o nosso convidado, o Jorge Simas, que vai fazer duas mensagens. Uma mensagem para o público em geral e outra mensagem para os colegas engenheiros que precisam se aprofundar cada vez mais no mundo da arte para melhor compreender a importância da engenharia para a solução dos problemas sociais do país e a Aham. importância de cada um de nós para resolver os problemas do mundo, que são muitos. Jorge Simas com Bom, a palavra. primeiro a palavra como um todo, né, para o povo pernambucano, que tenha, o pernambucano é muito orgulhoso das suas qualidades, do seu estado, das suas cores, da sua cultura, né? E que continue assim, né? Que continue sabendo escolher os seus representantes, o estado e o município aqui nosso de Recife. Sempre, sempre cabe alguma coisa para melhorar, né? Aos meus colegas músicos, que continuem fazendo esse trabalho bonito com essa arte que é a rainha das artes, que é a música. A música tem um poder transformador muito grande, né? Só que Platão foi o primeiro cara a dizer o seguinte: quer conhecer como é que um governo trata seu povo? Veja, eu estou falando de Platão, eu estou falando de 500 anos antes de Cristo. Platão disse o seguinte: quer conhecer como é que o governo trata o seu povo? Veja a música que ele dá para o povo. Então, é importante que a gente tome conhecimento que a música é uma ferramenta de transformação social também, e o nosso papel como músico não é só se restringir ao ato do som ali naquele momento. A música carrega com ela mensagens subliminares, emoções e mensagens também de transformação social. A gente tem na mão um instrumento chamado microfone que pode ser usado para melhorar muita coisa, né? E para os engenheiros, a mensagem que eu vou deixar é a seguinte: aquele que abraçou essa profissão, que tenha em mente o seguinte: você deve trabalhar com metas,
com projetos, mas não esqueça que tudo isso que você faz vai ser para servir a uma coisa, o ser humano. Então, não esqueça das suas metas a cumprir, não esqueça das etapas que têm que ser feitas, não esqueça que tudo que você faz é para o ser humano. Então, coloque na cabeça que o ser humano é o alvo do seu trabalho, né? Ainda mais no mundo de hoje, onde a tecnologia substitui o ser humano em vários aspectos, vamos tentar fazer com que o ser humano seja valorizado. E a engenharia é uma forma também de trabalharmos nesse sentido. E a você eu quero agradecer por essa oportunidade de batermos esse papo. Muito obrigado, querido. Obrigado, Tamo Jorge. junto. Um abraço a você. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Lá vem Bob Silva, de peito aberto, nas gigas esperto, balanço dos bons. Lá vem Bob Silva. É dos teus olhos a luz, ilumina e conduz minha nova ilusão. É dos teus olhos que vejo o amor. Essa dor que sangra a gente estanca. O próprio mal também se cansa. O punhal que fere a gente arranca. Chorei, não procurei esconder. Todos riram, fingiram. Lá vem Bob Silva, de peito aberto, nas gigas esperto, balanço dos bons. Lá vem Bob Silva, do samba de fato, do bumbo no prato, na caixa dos tons. Lá vem Bob Silva.